Beleza? Bom, na semana passada, a gente falou, então, sobre... eu olhei para o seno só, tá? E como é que a gente poderia interagir com esses gráficos. Eu não lembro se eu estava fazendo direto aqui no computador ou se eu estava usando o GeoGebra para mostrar para vocês. Então, deixa eu compartilhar a tela aqui. A Yara chegou. Deixa eu ver como é que eu faço agora. Para aceitar ela, vou parar e aceitar. Pronto, partir de novo. Yara, você tá... Bom, pessoal, então a gente viu, tá? Que eu posso fazer o quê? Posso fazer 2 mais seno de x. Então, eu guardei a cara do gráfico de seno e fazer 2 mais isso, eu subiria a 2. Tá bom. Depois eu lembro que a gente fez, eu acho que menos 3 seno de x. Então, o gráfico de seno, ele ficou multiplicado por 3, né? Ele sobe e desce, ele ficou multiplicado por 3. Mas como era menos seno, eu também inverti esse processo. Tá? Eu não lembro, e aí vocês vão precisar conversar comigo um pouquinho, se nós fizemos, quando a gente muda o período, seno de 3x ou seno de x sobre 3. Eu acho que a gente fez. Vê para mim aí, por favor, quem copiou a matéria da semana passada. Converse aí comigo. Pode ser pelo chat a resposta, mas me dá esse retorno aí. Deixa eu abrir o chat para ver. Só tem o bom dia do Guilherme. Bom, não sei, tá? Então vamos refazer esse daí. Vamos colocar aqui, ó. Gráficos. De funções. Trigonométricas. Tá. Eu vou fazer aqui essa que eu comentei, ó, f de x, a Letícia chegando, igual a seno de 3x. Tá? A minha pergunta para vocês sempre vai ser o domínio, o período e a imagem. Mirela Alves, o pessoal tudo chegando. Mirela Alves. Tá. O domínio, vocês já sabem. A imagem, né? E o período. Domínio é reais. Sempre, para seno e para cosseno, domínio vai ser reais. Então, tá aqui. Reais. A imagem, ó, eu não mexi em nada do seno. Então, o menor valor é menos 1, o maior valor vai ser 1. Esse vai ser o intervalo dele. O período, você olha para cá. Então, vamos trocar de cor aqui, ó. Você vai olhar para esse treco aqui, o 3x. E aí, eu acho que a gente fez, tá? Você vai pegar o 3x, você vai igualar ao 2π, que é o período da função seno. Quer dizer, numa volta completa, a gente vai ter uma repetição. E aí, você vai isolar esse x. Então, isso daqui vai ser, ó, 2π sobre 3. Tá? Ó, 2π sobre 3 é o período da minha função. Beleza, vamos fazer o gráfico. Vou colocar os eixos. Tem algum áudio dando chiado aí. Mas pode, se quiser falar, fica à vontade. Vou colocar aqui, então, os eixos, tá? O maior valor, que é 1, o menor valor, que é o menos 1. Tenta espaçar igualmente aqui. Você tem do 0 até o 2π, que seria o nosso gráfico. Só que, ó, o fato de ser 3x, você está cortando esse gráfico em 3, né? Então, aqui eu vou dividindo por 3, aqui seria o 2π sobre 3, tá? E é aqui que vai sair o seu retângulo, que a gente falou na semana passada. Deixa eu até que coloquei em verde, vou fazer de novo. Então, tá aqui, ó, esse é o nosso retângulo. É aqui dentro que vai sair o gráfico de seno.
Já meu gráfico de seno é aquele assim, né? Então, quando a gente for fazer, ó, eu sei que ele começa no meio, ele termina no meio e ele tem essa parte central aqui. Tá? Na primeira metade, ele vai bater em cima, na segunda metade, ele vai bater embaixo, tá? E ele é todo bonitão. Então, agora é só fazer. Deixa eu fazer aqui de laranja. Ó, subir, bateu lá, desceu e bateu aqui. Então, quer dizer, você, de uma forma rápida, você consegue fazer o gráfico de seno. Oh, mas como é que seria o certo, né? O seno de x? Aqui, ó, ele bateria aqui, aqui e no π. Aqui na metade do caminho ele ia bater em cima, depois aqui ele bate embaixo. O gráfico seria isso. Opa, aqui deu ruim. Vou traçar de novo. Ó, aqui, desceu, veio e subiu. Então, você consegue ver que você fez o quê? Você achatou teu gráfico. Tá bom? Eu queria que vocês falassem um pouquinho comigo em relação ao traçado de gráficos, em relação à semana passada, a esse gráfico de hoje. Como é que vocês estão? É tranquilo? É difícil demais? Como é que é? Duda? Ana? Pessoal que conversa aí? Acho que tá tranquilo já, hein? Eu vou fazer um exemplo top, então, agora, tá? Ó, eu vi no chat aí. Beleza, Lívia, obrigado. Ó, eu vou fazer, então, um exercício que assim, eu, quando aluno, eu sofria, porque eu testava ponto a ponto. E eu só sabia o 0π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. Então, eu me dava muito mal, tá? Então, aqui, ó, exemplo. Isso segunda fase de vestibular. Faça o gráfico da função f de x igual a 3 mais 2 seno de, sei lá, x sobre 2. Uau! Quero esse gráfico. Primeira coisa que a gente faz é o domínio, o período e a imagem. Chegou alguém na sala aí, vamos ver quem é. A Fernanda, tá com problema para entrar. Ó, qual que é o domínio, gente? Reais. Reais. Sempre vai ser reais, tá? Porque você... Eu falo sempre, né? É difícil esse sempre. Se fosse 2 sobre seno, você sabe que na fração embaixo não pode dar zero. Então, o seu seno tem que ser diferente de zero. Aqui eu não tenho condição nenhuma para ser respeitada, quer dizer, que ele fere. Então, você pode sim colocar que o domínio é reais. Tá. Aí eu quero saber da imagem e do período. É ele que vai mudar a cara do gráfico. Ele que vai dar a cara para aquele retângulo. Então, a imagem, lembrando que nós estamos falando com seno, mas isso vale para o cosseno e para a tangente, tá? Ajustando os seus valores. A imagem é de -1 a 1. Mas aí eu lembro do Cauã se preparando para a prova semana passada. Ele falou assim, como é que faz esse? Eu falei, você troca aqui por 1. Trocou aqui por 1, ó, 1 vezes 2 vai dar 2. 2 mais 3, 5. E trocou aqui por -1. -1 vezes 2 vai dar -2. Era essa a função, pessoal? Sim. Tá, eu bati no botão da internet aqui, por isso que caiu. Carol Franzini e a Laura chegando. Laura. Bom, já vimos então que o domínio é reais. A imagem a gente estava fazendo na hora que caiu. Então, domínio reais. A imagem, você tem, né, trocando ali por 1 e por -1,
vai dar, ó, 2 mais 3, 5, e 3 menos 2 aqui vai dar 1. Ele vai de 1 a 5. Você esticou bem seu gráfico, tá? E o período, você vai fazer aquela comparação que eu mostrei para vocês. Você vai pegar daqui, ó. Tá? Você faz x sobre 2 igual a 2π. O x, vou passar multiplicando, vai ser 4π. Então, a cada 4π, eu tenho um gráfico. Ou seja, eu vou esticar o meu gráfico. Eu vou esticar ele assim, né? E movimentar ele também. Primeiro passo, vamos fazer o gráfico. Depois a gente compara com o gráfico de seno. Deixa eu trazer vocês para cá. Vitor Olívio. Uhum. E vamos colocar os eixos. Ó, o eixo Y. O eixo X. Nossa, Jaime, como você fez torto? É porque a gente calculou ali atrás e viu que vai usar de 1 a 5. Tá? Então, ó, você tem aqui 1, 2, 3, 4 e 5. O período, a gente viu que é 4π. Então, eu vou pôr aqui o 2π, ó, só para ter um referencial, e vou botar aqui o 4π. Você vê que eu estou criando a escala, eu não estou ficando medindo com régua e tal, mas eu tenho um padrão. Marcos Neves. Tá, o retângulo que nós vamos fazer, ele vai de 1 a 5. Ele vai de 1 a 5 e ele vai até o 4π. Ó, tá aqui. Acabou. É aqui que vai ser meu gráfico. E é engraçado, antes de eu tocar no mouse, que dá para ver a metade dele. Olha só. A metade entre 1 e 5 é o 3. Olha o quadradinho marcando lá. Vocês conseguem ver esse quadradinho selecionado? Tá? Ali vai ser o seu eixo de simetria do seu gráfico. Então, aqui, ó, 2 para baixo e 2 para cima, né? A referencial que você vai ter vai ser ali no 3. Deixa eu pegar uma outra cor, vou pegar um amarelinho, ó. E eu sei que isso aqui seria o meu eixo deslocado, tá? Aí eu quero fazer o gráfico de seno. Eu venho aqui, ó, sei que o gráfico de seno começa aqui, termina aqui, a metade vai ser aqui. Vou ter um pico e vou ter, eu acho que chama vale, né, quando é embaixo. E agora é só desenhar, tá? Escolhendo uma cor bonita, vamos pegar o lilás de novo e gráfico de seno. Tá? Isso daqui, vão perguntar para vocês na segunda fase da FUVEST, por exemplo. Trace o gráfico disso, qual que é o domínio mais de um período. Claro, vocês vão fazer mais bonito que o meu. Tá? O gráfico que a gente conhece, ó, é isso aqui. E esse ficou feio. Isso aqui. Então, o que eu fiz? Eu multipliquei ele por 2. Então, ele, em vez dele ir de 0 a 1, ele foi de 0 a 2. E até menos 2. Eu fiz isso aqui, ó. Aí eu subi 3. Olha, pega esse ponto aqui, sobe, ó. 1, 2, 3. Ó, bateu aqui. Pega isso aqui e sobe, ó. 1, 2, 3. Bateu aqui. Você vai achando os pontos. Tá? Aí, depois disso, você fez o quê? Você pegou e esticou ele, você dobrou o tamanho. Em vez de ele terminar no 2π, ele termina no 4π. Quando eu não sabia fazer, eu sofria, eu não sabia fazer esse exercício, eu não saía. Tá? Na hora que eu saquei que tem tudo a ver com domínio, imagem e período e faço esse retângulo verde e coloco dentro o esperado, ficou muito simples essa matéria. Tá bom, pessoal? Bom, alguém pode me mandar os exercícios dessa aula, por favor? Mandar no WhatsApp? Pode ser no grupo? Não pode ser no grupo. Eu abro aqui para eu conseguir mostrar para vocês. Pode falar. Eu mandei as apostilas dos anexos todos no grupo, se você quiser tá lá, no grupo do terceirão dos alunos. Mandou agora? Não, mas eu posso mandar de novo. Só localiza ele para mim, eu mando um dedinho aí para Tá bom. ficar fácil de eu achar. Tô olhando aqui. Tá? Podem pegar para fazer os exercícios, não sei te falar qual página que é, e eu estou curioso até para saber qual que é a próxima aula, porque a gente tem uma outra frente para trabalhar, né? Que é de geometria, ela vai ser mais rápida, mas nós exploramos bastante aqui a trigonometria.
Deixa eu achar. Chama terceirão, né? Aqui, tá chegando as mensagens. Isso. Beleza. Curso A Pro. E agora, qual que eu abro? Essa que eu voltei. Tem um monte aqui. Mas é a que eu voltei. Só você clicar em cima que vai aparecer. Entendi. Peraí, deixa É eu... a segunda apostila. Então, estou abrindo ela aqui, tá? Abram também a de vocês. Matemática. Funções. Aqui está falando de gráficos, é aquela que nós estamos. Bom, então exercícios, isso está na página 46. Esses exercícios estão bem bobinhos aqui para fazer, tanto um quanto o 2, né? Ele dá o eixo dos senos e o eixo dos cossenos, e ele pede o valor do seno de cada coisa. Vamos fazer aqui, vou escrever para vocês. Ó, ele colocou uma tabela. Página 46. Tá? Nessa tabela, deixa eu deixar visto para mim aqui, ele pede o valor, o seno e o cosseno. Tá, então eu vou fazer na bolinha, e aí a gente preenche na tabela. Ó, bolinha do seno, tá aqui. Tá sem sono, tá de pé, então eu vou olhar para esse eixo aqui. O outro eu tiro o destaque dele. A gente sabe que para cá vai ser mais, e para cá vai ser menos. Aí ele pede, ó, em radianos e em graus. Terceiro ano eu já falei, desencana desse graus aí, você pode até olhar, mas vamos pensar só em radianos. Quanto que é seno de zero? Responda para mim. Zero. Seno de zero é zero. Aí ele dá o π sobre 6. Π sobre 6 é o 30 graus, ele está aqui, ó. Ele está perto do zero. Perto do zero, qual dos três valores está perto do zero? Eu tenho três respostas para dar. Ó, meio, raiz de 2 sobre 2 e o raiz de 3 sobre 2. Se você olhar bem, isso aqui é raiz de 1 sobre 2. Eu vejo que está crescendo. Qual dos três é o menor? É o meio. Então, a musiquinha, de repente, ela virou desnecessária. Porque se eu saquei qual é perto do zero, eu já sei a resposta. Tá? Travou aqui, peraí. O outro valor, eu acho que é o π sobre 4 que ele vai pedir. Π sobre 4, tá aqui, ó. É o do meio do caminho. Seno de π sobre 4 vai ser o raiz de 2 sobre 2. Sobre 4. E o π sobre 3, que é o 60 graus, ele vai estar perto do 90, que ele está perto do 1. Né? A gente sabe que aqui vale 1. Então, o seno de π sobre 3 vai ser o raiz de 3 sobre 2. Tá? Eu estava assistindo uma série ontem, qual que era? É lá do Netflix, de um cara, eu acho que é Steve Carell, o artista, o ator, e ele está indo fazer um negócio na Lua, não sei o quê. No primeiro episódio, a menina estava estudando trigonometria, e ela falava em radianos, em ciclo trigonométrico. Eu falei, nossa, eu vou pegar umas cenas desse seriado, achei super legal. E ela estava fazendo exatamente essa bolinha. Bom, aí ele pega na segunda coluna, ele fala de 90, seno de 90 ou de π sobre 2, vale 1, a gente usa isso como referência. O seno de π sobre 2 é 1. Aí ele pede o de 180, que está aqui. Quanto que dá, gente? Seno de π. Coragem responde. É zero. É zero. Tá? E depois você vai ter o seno de 3π sobre 2, que ele vai estar aqui embaixo. É o menor valor para o seno, é o menos 1. Tá? E por fim o 2π. Que ele volta para cá. O seno de 2π vai ser o zero.
Preencha a tabela de vocês aí, acho que vocês já até tinham feito, porque esse é bem de boa. E ele pede na segunda parte, né, do exercício, o valor do cosseno. Essas bolinhas amarelas, se você quiser colocar a resposta aí, você pode. Você tem lá o 0, o meio, raiz de 2 sobre 2, raiz de 3 sobre 2 e 1. E o menos 1 lá embaixo, tá? É só colocar na vertical, em ordem crescente, os valores. Tudo bem? Posso continuar? Pode? Dá um print se você quiser aí, porque agora eu vou interagir com essa, ele vai perder essa tela. Quando ele fala do cosseno, algumas coisas mudam, porque muda o nosso olhar. E aí, mudando isso, eu vou mudar a cor, tá? Ó, vamos fazer... Deixa eu continuar apagando aqui, ó. Vamos fazer de vermelho. O eixo dos cossenos é o eixo que está na horizontal. Vai ser esse. Então, eu tiro a importância agora desse cara. E aí, como mudou o olhar, para cá fica sendo positivo e para cá fica sendo negativo. Ou seja, o maior valor aqui vai ser o 1 e ele troca de sinal aqui no 0. Se você inverteu esse sentido, aí eu não vou falar mais os ângulos, aqui vai ser meio. Aqui vai ser raiz de 2 sobre 2 e aqui vai ser raiz de 3 sobre 2. Tá? Se vocês me vissem dando aula, vissem de pé, né? Porque a gente agora eu estou aqui sentado, tal, que vocês estão em casa. Mas se eu tivesse na lousa, vocês iam me ver gesticulando muito, tá? Então eu falo para você assim, ó, quanto que é o seno de 7π sobre 6? Se você olhar para a bolinha, eu tenho uma bolinha virtual na minha frente aqui assim, eu sei que eu estou olhando para o eixo do seno, que é o da vertical. Aqui é o 6π sobre 6, 7π sobre 6 é um para baixo. Então, o que eu faço? Ó, eu sei que no seno aqui é 0. Perto do 0 é o meio. Meio para baixo, menos meio é a resposta. Então, vocês não percebem. Eu acabo falando que eu faço isso, tá? Mas eu faço assim, ó. Vou falar com vocês durante a aula. Quanto que é seno de π sobre 6? Ó, 0 perto do 0. Então, enquanto eu estou falando, eu estou calculando. Então, é uma maneira. Vocês vão fazer isso no papel, mas eu faço aqui nessa bola virtual da minha frente. É muito legal, tá? Então, assim, a musiquinha do Papai Noel, lá, 1, 2, 3, 2, 1, ela torna-se desnecessária quando você sabe que as respostas são meio, raiz de 2 sobre 2 e raiz de 3 sobre 2. E você tem um movimento de 0 a 1, ou no cosseno, de 0 a 1. Você vê que está perto do 0, você vê que está perto do 1. E você replica isso para os quadrantes, só acertando o sinal. Isso é muito interessante, tá? Bom, então eu estava respondendo aqui, cadê a caneta? Está aqui, ó. Ele pede o cosseno de cada um desses caras. Então, ó, cosseno de π sobre 6, cosseno de π sobre 4, cosseno, 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 cosseno e cosseno aqui. Tá, ó, perto do 0. Errei, perto do 0 graus, né? Ou 0 radianos, que é o π sobre 6. Vai ser o raiz de 3 sobre 2. Tá? Não é que eu falei errado, eu falei do ângulo. Eu quero aqui o π sobre 4, meio do caminho, raiz de 2 sobre 2. O π sobre 3, esse sim está perto do 0, né? Ou perto do 90, mas o valor é 0. Vai ser meio. Cosseno de 90, está aqui, é o 0. Tá? Cosseno de π, está lá atrás, é o menos 1. De 3π sobre 2, ele troca de sinal aqui, é o 0. De 2π, ele volta para o 1. Tá? Então, isso aqui precisa ter sentido para vocês e facilita demais a nossa vida. Tá bom? Vou fazer o próximo. Ele pede para você fazer aqui, ó, esboce o gráfico de seno de x. Eu não vou fazer esse exercício porque a gente já fez no caderno, tá? Você já tem os valores aqui, você associa cada valor a eles e, inclusive, nesse livro que vocês estão compartilhando, tem a resposta para conferir. Só repetindo aqui as perguntas, qual que é o período da função seno de x? É 2π, porque se você tem a bolinha do seno sendo esta, olha o vocábulo para uma repetição aqui, ó. Mais, menos, menos. Aí eu repito, mais, menos, menos. Eu levo uma volta completa ou eu levo 2π para ter uma repetição. O único período é π vai ser a tangente, tá?
E ele pede só período da imagem, o domínio aqui é legal vocês colocarem, vai ser os reais também, tá? O exercício 3, faça a mesma coisa para o gráfico da função cosseno. O cosseno está aqui, olha só, mais, menos, menos, mais, menos, menos, mais. O período também vai ser 2π. Tem alguém esperando para entrar aqui, ó, Laura. O período vai ser 2π. E o gráfico, é isso que eu acho que vale a pena a gente fazer, né? Porque a gente fez só com o seno. Então, colocando aqui os eixos, ó, o eixo Y, o eixo X, vou localizar os valores de referência aqui, né? Então, eu tenho que fazer bonitinho, ó. Dei um espaço aqui para o 1, dei um espaço aqui para o -1, e esses espaços são iguais. Estou fazendo a olho, mas com um certo critério. Aqui é o 0, aqui é o 2π. Tá bom? Nesse retângulo, olha, até aqui ele faz o retângulo. Nesse retângulo, eu vou ter o meu gráfico de cosseno. Tá bom. Então, gente, se eu sei que isso daqui ele é bem distribuído, ó, o gráfico de cosseno ele começa lá em cima, porque o cosseno de 0 é 1. Tá? Ele termina lá em cima. Então, na metade do caminho, ele vai estar lá embaixo. E para ele chegar lá embaixo, ele tem que passar por quem? Pelo meio do gráfico. E passar aqui pelo meio também. Isso não é uma parábola, tomem cuidado na hora de desenhar, tá? Ele vai ser um gráfico igual ao do seno, só que deslocado. Então, ele desce, veja que eu fiz uma curvatura aqui. Esse ponto é o ponto de inflexão, é o ponto que a curvatura muda. Para quê? Para se preparar para essa virada e começar a subir. Tá? Pode falar mal do meu que tá feio. E ele vem aqui e termina o gráfico de cosseno. Tá? Que horror. Deixa eu ver se eu consigo apagar. Tá bom, pessoal? Então, ó, é a mesma ideia do gráfico de seno, só que você tem o gráfico base, que são aqueles três que você vai guardar, de seno, cosseno e tangente. Já me manda no grupo depois. A única coisa, Laura, que eu não vou conseguir é a resposta do seno, porque eu apaguei e refiz a lousa. Ele grava a lousa que está agora. Eu mando sim, assim que terminar a nossa aula. Tá? Então, esse é o de cosseno, tá bom, gente? Então, o período é 2π. A imagem sempre vai ser de -1 a 1. Tá? E o domínio vai ser os reais. Deixa eu ver o próximo. Resolva as equações. Eu tenho a impressão que esse a gente fez. Ou eu estou enganado? Fez, Jaime. Fez vários. Eu tirei dúvida e o. Tá, então vamos para os 5, tá, pessoal? Obrigado. Ô, Jaime, uma coisa que eu ia pedir para você fazer é que caiu no exercício da apostila de tarefa em equações. Tá, a gente trabalha assim. Eu vou fazer os 5, depois eu comento sobre isso. Eu acho que nossa aula não vai dar tempo, mas na próxima aula a gente entra em equações, tá? Olha só, o exercício 5 ele te dá uma história. Ele fala assim, ó, a pressão arterial é a pressão que o sangue exerce sobre as paredes das artérias. Ela atinge o valor máximo, pressão sistólica, quando os ventrículos se contraem, e valor mínimo, pressão diastólica, quando estão em repouso. Suponha que a variação da pressão arterial em mmHg de um cidadão porto-alegrense, nossa, coisa específica, em função do tempo, é dada por, e ele dá a função. Vou escrever aqui, ele fala, ó, P de T igual a 100 menos 20 cosseno de 8π sobre 3t. Veja que com a aula de hoje, vocês conseguem, inclusive, fazer esse gráfico. Não é necessário, tá? Diante disso, os valores da pressão máxima e mínima. Veja que eu já estou lendo, porque ele me ensinou o que significa diastólica e sistólica, tá? São iguais a... Como é que faz? Ver qual que dá igual. Eu vou trocar esse pelo valor máximo, que é 1. E vou trocar esse pelo valor mínimo, que é -1.
Você tem que tomar um certo cuidado, você fala assim, ele vai ser o máximo quando é 1. Mas não é verdade, porque eu estou multiplicando por um negativo. Então, isso vai dar menos 20, eu vou tirar 20 daqui. Ele vai me dar o valor mínimo. O valor máximo de cosseno vai me dar o valor mínimo da função. Porque o meu gráfico ele foi invertido. Ele começa de baixo, sobe e depois ele vem para baixo. Tá? Mas substituindo, você vai ter aqui, 100 menos 20, que vai dar 80. E aqui menos 1 com menos 20 vai dar mais. 100 mais 20 vai dar 120. Esse daqui é a imagem da tua função. Tá? E esse daqui vai dar a pressão sistólica e diastólica. Você tem a resposta do exercício. É um exercício que vai assustar quando você olha, né? Fala assim, nossa, que coisa horrível, tudo, mas a gente sabe fazer rapidão. Só de curiosidade, qual que é o período dessa função? Você pega o 8π sobre 3, t, é um gráfico de cosseno, você é igual a 2π. Corta π fora, você tem aqui, 8t sobre 3 igual a 2, 8t vale 6, o t... Gente, é 6/8, tá? Ou 3/4. A cada 45 minutos, você vai ter uma pressão sistólica. Jaime, você caiu. Eu vi que eu caí. O botão está com mau contato aqui. Posso pegar esse aqui? Pode. Você está me ouvindo, né? Eu estou com a Lê aqui. Aham. Olha ele, ó. A cada 45 minutos, então, ou 3/4 de hora, você vai ter uma pressão máxima e mínima nesse gráfico, tá? Eu estou tranquilo porque era só terminar de passar dividido aquela conta. Tá bom? Eu tenho uma notícia para vocês aí, eu não sei se ele vai salvar a tela que esse negócio de cair. É o botãozinho aqui que não está firme, sabe? Aí a luz encosta e ele cai da internet. Como é que está o nosso horário de tempo? Está terminando também, não está? Faltam Faltam 3 minutos para dar o sinal. Então é o seguinte, eu vou parar agora. A gente volta na próxima aula, fala de inequações trigonométricas, tá? E eu vou aproveitar que a última aula, ela fala um pouco de gráfico de tangente, cotangente, nós vamos construir esses gráficos hoje também. Aí eu encerro a trigonometria para a gente começar a bater na frente 3. Tá bom, pessoal? Desculpa as caídas aí, eu vou tentar botar, é que eu sou canhoto, então precisa ficar desse lado aqui, a mesinha, né? Eu vou tentar reorganizar aqui a mesa para não fazer isso mais. Valeu, um beijão e até já, tá bom?